Sabe aquela vontade quase incontrolável de pegar o celular a cada 5 minutos de silêncio? Pois é. Bem-vindos a mais uma análise. Hoje nós vamos passar bem longe daquelas dicas rasas de produtividade ou gestão de tempo. O material de estudo da nossa exploração de hoje revela algo bem mais profundo e, honestamente, muito mais grave. A hiperconectividade não é só um mau hábito ou uma distração qualquer. É uma verdadeira crise ontológica. É uma fuga deliberada do nosso próprio ser. E o mais surpreendente? O mapa mais preciso para entender e combater essa condição sombria não saiu do Vale do Silício, mas sim da sabedoria rigorosíssima dos padres do deserto, lá no Egito no século IV. Então preparem-se para uma conversa direta, sóbria e filosófica sobre as engrenagens da nossa própria mente. Certo, vamos dar uma olhada no mapa histórico para essa nossa descida filosófica. Nós dividimos tudo em 5 partes. Primeiro, a crise ontológica da distração. Em seguida, a ascedia, que é o demônio antigo. Depois, a mecânica dos logismoi e o colapso mental. Passo 4, armar a nepsis, a nossa sentinela. E para fechar, a exíquia, que marca o fim dessa guerra invisível. Parte 1. A crise ontológica da distração. A insustentável leveza de estar online. Olha só, a gente precisa parar de romantizar as nossas ferramentas tecnológicas agora mesmo. A necessidade constante de estímulo digital não é um tracinho inofensivo da era da informação, não. É uma patologia profunda do pensamento e da presença. O problema hoje é de uma clareza brutal. Os nossos aparelhos funcionam literalmente como um anestésico existencial. A gente usa isso para fugir do terror do silêncio. A modernidade não inventou a distração, ela só a industrializou em uma escala absurda. Pense bem. No vácuo da ausência de estímulos, existe uma força implacável que nos obriga a confrontar o nosso próprio abismo, as nossas fraturas e aquele vazio interior que assombra a mente humana. Cada vez que a gente rola infinitamente a tela, é uma fuga perfeitamente calculada para evitar o tempo presente. Para entender a mecânica dessa fuga, a gente recorre a uma distinção simplesmente magistral feita por São Máximo o Confessor. De um lado, nós temos a vontade natural humana. Ela é coesa, age de forma instintiva buscando o bem. Do outro lado, existe a vontade gnômica. A nossa distração crônica moderna é exatamente a tirania dessa vontade gnômica levada a extremos catastróficos. Diante de um oceano de informações descartáveis e de escolhas que são absolutamente triviais, a nossa capacidade de deliberar hesita, ela se fragmenta. O consumo infinito de conteúdo não é uma decisão clara do intelecto, mas sim o estilhaçamento completo da nossa capacidade de escolher a unidade em vez do ruído. Parte 2. Ascedia. O demônio antigo. A náusea espiritual do deserto. Monges isolados no deserto mais árido documentaram esses mesmíssimos sintomas séculos antes de a gente sequer sonhar com a existência de algoritmos. O conceito histórico para esse sofrimento é a ascedia. E olha, ela é muitas vezes resumida de um jeito bem raso como pura preguiça, mas a sua natureza, que foi descrita pelo monge Evagrio Póntico, revela uma aflição terrível. Conhecida como o demônio do meio-dia, a ascedia é um tédio absurdamente denso. É uma letargia carregada de inquietação e uma náusea espiritual desesperadora. Essencialmente, é aquela agonizante incapacidade de habitar o momento e o local onde a gente realmente está. E aqui a gente vê um paralelo inegável, brilhantemente apontado pelas nossas fontes. O monge, acometido pela ascedia, passava o dia inteiro olhando melancolicamente pela janela do mosteiro, com a sensação de que a vida verdadeira estava acontecendo em qualquer outro lugar. O nosso hábito contemporâneo espelha isso com uma exatidão assustadora. É aquele salto frenético de uma aba de navegador para outra, pulando de estímulo em estímulo, numa tentativa inútil e desesperada de nunca permanecer no aqui e no agora. Parte 3. Logismoi e o colapso mental. A anatomia de uma emboscada. A distração, pessoal, não é um pequeno lapso de atenção. É um cerco silencioso, uma doença progressiva. E a chave para entender esse cerco é o termo logismoi. Esqueça essa história de simples perda de foco. Logismois são pensamentos semente, aqueles pequenos impulsos intrusivos que brotam bem ali no limiar da consciência. Sabe aquela vontade cega e repentina de checar as redes sociais? Pois é. O ponto crucial de entender aqui é que o perigo não está na chegada dessa ideia à porta da mente. A verdadeira emboscada, o golpe fatal, acontece na sucessão de milissegundos imediatamente depois desse primeiro impacto.
A engenhosidade psicológica dos mestres do deserto é fascinante, porque eles fatiam o colapso mental em 5 etapas sequenciais claríssimas. Primeiro, vem a provocação. Ela é inofensiva e neutra. O pensamento apenas acende a tela da mente. O colapso começa de verdade na segunda fase, o diálogo, que é quando a mente escolhe abrir uma frestinha para debater com a distração. A partir daí, surge o consentimento, que é invisível, mas arrasta o intelecto direto para o cativeiro da atenção. Finalmente, a gente chega na paixão, que no linguajar patrístico não é algo bom não. Denota um estado doentio, aquele vício cego onde a escravidão digital se torna contínua. E por causa dessa progressão, existe uma regra de ouro, totalmente inflexível. A distração não se debate, ela se corta. Simples assim. E este é, de longe, o erro fatal dessas abordagens modernas de produtividade. Tentar argumentar logicamente com ruído interno durante a fase do diálogo é uma armadilha perfeita que só serve para enredar o intelecto ainda mais fundo na vaidade e na ansiedade. Na pura economia da atenção, só o ato de aceitar ouvir a voz do intruso já é, na prática, a nossa derrota final. Parte 4. Nepsis, a sentinela armada. A arte da guerra invisível. Proteger o solo sagrado da nossa mente não é tarefa para métodos passivos. Requer ferramentas marciais implacáveis e uma intolerância absoluta contra o que fragmenta o foco. O nome dessa defesa formidável é Nepsis. E atenção aqui, isso não tem nada a ver com aqueles ideais de esvaziamento passivo que ficaram populares ultimamente. Nepsis é um estado permanente, um estado feroz de alerta e sobriedade marcial hipervigilante. É a decisão totalmente consciente de postar uma sentinela fortemente armada nos portões da sua própria consciência, guardando a mente com um rigor absoluto, sem fazer qualquer concessão ao ruído. Existe um contraste que grita aos olhos aqui. De um lado, a gente tem essa abordagem frequentemente mais frouxa do mindfulness terapêutico contemporâneo, que foca basicamente em observar e aceitar os pensamentos enquanto eles fluem. Do outro lado, temos a severa austeridade da Nepsis exigida pelos sábios do deserto. É uma vigilância implacável, super combativa, que reconhece a mente como um campo de batalha contínuo e nega logo de cara a entrada a qualquer impulso inútil. A adoção desta citação bíblica rígida cristaliza perfeitamente o conceito vital da guarda do coração. O intelecto precisa operar como um interrogador implacável. Sempre que um impulso intrusivo tenta atravessar os portões da mente, ele deve ser parado ferozmente e inquirido. Esta ideia traz foco e verdade ou só serve para destruir a atenção? Se a resposta for evasão, o acesso é negado antes mesmo que qualquer debate possa começar. Vamos avançar um pouco para ver como isso se constrói taticamente com a aplicação da antirréticos. É uma estratégia incrivelmente letal. Como a premissa básica é nunca, em hipótese alguma, dialogar racionalmente com a distração, a mente reage de forma instantânea. Ela golpeia o pensamento parasita com uma única frase afiada, contundente e não negociável. Esse contra-ataque imediato desliga o pensamento pela raiz. A intenção primária aqui não é ficar analisando o porquê do problema, mas sim executar a distração e recuperar o domínio soberano da atenção antes que o caos se instale. Mas olha, mesmo com toda essa vigilância, deve ficar muito claro que nenhuma defesa interna se sustenta de forma isolada sem o chamado jejum imagético. As nossas fontes advertem de forma categórica que os olhos são as janelas pelas quais o mundo efetua o saque da alma. O excesso de conteúdo, de vídeos, de imagens incessantes, tudo isso funciona como um consumo crônico de toxinas mentais. É por isso que uma autêntica dieta da mente impõe necessariamente a criação de espaços de monotonia voluntária e de privação sensorial rigorosa. Cortar fisicamente o acesso ao ruído visual é um passo imprescindível para forçar a nossa vontade a se recompor. Parte 5. Ezequiel, o fim da guerra, a restauração do ser inteiro. O alvo de toda essa vigilância e esforço monumental não é só uma reles otimização de calendário para agradar chefe e incorporação, não. A meta atinge uma camada muito, mas muito superior. Ela busca a cura ontológica e o repouso absoluto. O fim de toda essa guerra culmina na exístia. Esse conceito descreve a mais imponente e profunda quietude interior. É a imobilidade cristalina de uma mente que está perfeitamente desperta, unificada e que finalmente expurgou os pensamentos parasitas. E é absolutamente crucial entender uma coisa. A paz da exístia só nasce no exato momento em que toda e qualquer tentativa de fugir da nossa própria realidade é finalmente suspensa. E este contraste desfaz completamente o maior mal-entendido de hoje em dia sobre o que é o descanso.
Quando as pessoas tentam desligar a mente consumindo entretenimento vazio de forma compulsiva, o resultado é o silêncio de um cemitério, é mero entorpecimento, inércia e pura evasão contínua. Já a exequia é comparada de um jeito incrível ao silêncio de um atirador de elite, uma quietude vigilante antes de um disparo. É uma mente perfeitamente imobilizada, sim, mas absolutamente alerta, aguda e pronta. É a partir desse estado de quietude cristalina que aflora, por fim, a cura ontológica plena. Lembra daquela vontade gnômica que antes sucumbia toda trêmula e fragmentada diante de infinitas abas de computador e notificações pipocando? Então, ela reencontra o seu vigor. Ela ganha coesão. É o que as antigas tradições chamam da descida do intelecto ao coração. O pensamento, o desejo e a direção finalmente convergem para o mesmo ponto. A vida deixa de ser aquele desgastante campo de batalha de vontades esquizofrênicas e o intelecto é restituído de volta à sua inteireza. Para encerrar a nossa exploração, nós vamos deixar que todo esse peso conceitual culmine em uma única e decisiva pergunta. Existe a coragem para suportar o peso da realidade nua, dispensando definitivamente a oferta fácil dos anestésicos digitais? Dominar as fronteiras e a profundidade da nossa própria atenção constitui talvez a grande e única rebelião autêntica que nos resta diante dessas engrenagens contemporâneas. Que esse silêncio interior possa inspirar a todos a buscarem a verdadeira inteireza. Um grande abraço e até a próxima.